Muito bem, galera, de volta aqui ao canal do Lessa com um plantão urgente. Estou gravando esse vídeo para vocês aqui na base do improviso, então não reparem se tiver muito som ambiente de gente falando, porque eu acabei de desembarcar aqui agora em Goiânia, chegando aqui para o jogo contra a Aparecidense, o jogo da Copa do Brasil, como eu falei para vocês. Desembarquei com uma notícia surpreendente, eu acho que é surpreendente para todo mundo, a saída de Renato Augusto, ou melhor, a rescisão de contrato entre Fluminense e Renato Augusto. É a notícia de um momento, você não está ouvindo errado, exatamente isso que aconteceu. Obrigado. Renato Augusto, portanto, não é mais jogador do Fluminense. Essa é a notícia que eu vou trazer para vocês a partir de agora, e a gente vai discutir, eu vou trazer alguns aspectos aqui que servem de reflexão. Eu acho que são sinais importantes que a diretoria do Fluminense está dando com essa decisão da saída do Renato. Tem algumas coisas também que não fazem sentido ou nos ajudam a entender e a praticamente cravar, apesar de não ter conseguido apurar a fundo com mais detalhes, que é uma decisão surpreendente pelo fato de, ao que tudo indica, ter ocorrido de uma hora para outra, inclusive para as pessoas internamente no clube. Por que eu estou falando isso? Porque o Renato Augusto entrou em campo ontem. Se havia uma decisão da diretoria do Fluminense, da comissão técnica do Fluminense, de que ele não jogaria mais pelo clube, de que ele iria rescindir o contrato, seria um absurdo ele entrar em campo ontem para supostamente decidir um jogo, ou ajudar a decidir um jogo, se ele não iria mais defender a camisa do clube. Isso não faz o menor sentido, a não ser que haja uma explicação, que alguém dê essa explicação. Repito, eu não tive tempo de apurar para entender como as coisas se desenrolaram, como as coisas se encaminharam, mas não faria sentido o Renato entrar no jogo de ontem e automaticamente rescindir o contrato no outro dia. E aí o que pode ter acontecido? A decisão ter partido do próprio Renato de maneira surpreendente. Eu vinha notando ele muito abatido. E ontem ele saiu lá do Jacone, passou ali na zona mista e eu vi que ele estava muito abatido, e já tinha sido assim lá na Bolívia quando ele entra no jogo contra o San José. Ele até fala que queria uma oportunidade, mas não esperava que fosse acontecer daquele jeito, algo assim, sabe? Ele mesmo não estava satisfeito. Eu acho que não estava satisfeito com o próprio rendimento, talvez, e também com as poucas oportunidades. Ele teve aquela lesão no ombro, passou por cirurgia, enfim. Então talvez a decisão tenha sido tomada na cabeça do Renato, talvez ele vinha amadurecendo isso nos últimos dias, e chegou uma hora e falou, pô, não dá mais, eu acho que é melhor a gente encerrar aqui o nosso vínculo, vou seguir minha vida, provavelmente para uma aposentadoria, vocês seguem de vocês e tá tudo certo. No desembarque do Fluminense, lá em Caxias do Sul, o Renato conversou muito ali com... O Renato Augusto, perdão, falando Renato, parecendo treinador. O Renato Augusto conversou muito ali com o Paulo Angione. Então, enfim, talvez ele estivesse amadurecendo isso, não fosse uma decisão consumada ainda, e aconteceu dessa forma. Ele chegou com muita expectativa no Fluminense, talvez não por todo mundo, mas eu confesso que eu esperava muito do Renato. Acho que não... Porque a gente tinha o Paulo Henrique Ganso vindo de uma temporada espetacular, 22, 23. A gente não estava desesperado para contratar um camisa 10 e esse ser o cara que vai pegar a camisa 10 do Fluminense e vai jogar. O Renato chegava para ser uma opção, para alternar com o Ganso. E pelo que ele tinha feito no Corinthians no ano anterior, eu acreditava que com menos jogos ele pudesse entregar, porque tecnicamente para mim sempre foi um jogador acima da média. Eu vi muitos jogos dele no Corinthians e realmente era um cara que, assim, como ele dominava o setor, como ele jogava, Cara, o Renato Augusto jogou muita bola, muita bola. Então eu carreguei isso comigo, sempre foi um jogador que eu queria ver no Fluminense, e infelizmente não deu o retorno esperado na época, assim como o Gabriel Pires, Douglas Costa, esses jogadores, chega com um contrato de 2 anos. Na época eu falei, 2 anos acho demais, 1 ano, se o cara bater as metas, renova por mais 1 ano. Mas a política de diretoria do Fluminense no mínimo, o cara chega sendo 2 anos. Normalmente é isso que acontece. Então ele já fez um 2024 muito ruim, emendou 2025 com lesão, cirurgia, e aí o corpo não acompanha mais. Chega uma hora que o corpo não acompanha mais. Infelizmente, é uma pena, porque é um cara tecnicamente muito bom, como eu disse, mas chega uma hora que o corpo não acompanha e aí não tem o que fazer.
E aí chega e é importante. E assim, se a decisão partir do Renato, eu acho muito nobre da parte dele. No sentido de, pô, eu reconheço, não está dando para mim, eu vou pedir para sair. Não é natural hábito dessa diretoria do Fluminense forçar saídas assim. Porque senão era, vamos deixar o cara aqui na geladeira, forçar ele a rescindir o contrato. Pelo contrário, o Renato estava jogando, estava ganhando a oportunidade do Renato. Inclusive, na última entrevista coletiva, na anterior, o Renato fala que, Gaúcho fala que o Renato Augusto é uma opção para o lugar do Everaldo. Então, não havia sinais, aparentemente, do que seria ocorrer. Se aconteceu dessa forma, como a decisão partiu do Renato, eu acho muito honesto da parte dele. Assim como foi com o Douglas Costa, é óbvio que esses caras não saem sem nada, eles saem com uma parte da rescisão, óbvio, ninguém aqui é inocente, ninguém rasga dinheiro. Mas o cara fala, pô, não tá dando para mim aqui, eu vou procurar, eu vou me aposentar, vou para outro lugar. É mais honesto do que o cara ficar se arrastando ali e empurrar com a barriga até o final do contrato de sacanagem. E ele poderia fazer isso. O cara vai se aposentar no final do ano agora, talvez vai se aposentar agora. Poderia fazer isso, não fez. Então eu particularmente acho isso bem honesto e está muito dentro do que sempre foi o profissional, o caráter profissional do Renato Augusto. Bate muito com o que sempre foi. Então, enfim, infelizmente não deu certo, foi uma passagem ruim, mas com um momento marcante, que foi aquele pênalti na Sul-Americana, quando eles entrou com o Douglas Costa e ajudaram o Fluminense a conquistar aquele título que foi importante sim, mas num todo foi muito pior do que a gente imaginava, ou muito pior pelo menos do que eu imaginava, né? Que ele possa ter sucesso na vida dele se ele for encerrar a carreira agora, porque ele sempre foi um cara muito correto, um cara muito bacana assim, de se lidar, um cara de olhar no olho, de colocar a cara nos momentos difíceis. Enfim, tenho só lamentar mesmo que a coisa tenha terminado dessa forma e que não tenha dado certo. Então, saindo dessa análise do Renato, para partir para uma visão do que a diretoria do Fluminense está pretendendo com isso, é um sinal, para mim, um sinal forte de que a reformulação do elenco, entre aspas, uma nova reformulação, falar em reformulação é pesado, não vai ter uma reformulação geral agora, mas mudanças mais drásticas vão acontecer nessa janela de transferências, não só talvez em relação à chegada de jogadores, mas a saída. E essa saída do Renato já é uma saída impactante, porque ela abre espaço na folha salarial e, obviamente, o salário do Renato não é um salário baixo. Então é um movimento importante também de adequação ou de readequação, de leitura do que vai ser esse elenco do Fluminense para o Mundial e pós-Mundial, principalmente. Essa saída do Renato, para mim, tem um impacto bem significativo nesse sentido e muita coisa vai acontecer nos próximos dias e isso é só o começo. Em breve vou trazer mais detalhes sobre isso. Em relação à notícia que eu já tinha, na verdade, publicado aqui para vocês, sobre Marcelo Lomba, galera lá de São Paulo, do Pó de Porco, galera setorista lá de São Paulo, desde o último sábado já tinham informado que Marcelo Lomba não vem mais para o Fluminense. E de fato a negociação está encerrada. O GE publicou uma matéria agora há pouco afirmando que Marcelo Lomba e Palmeiras vão cumprir contrato até o final do ano. Então essa negociação não vai mais ocorrer. Assim, a princípio ele não gostou da proposta do Fluminense, não aceitou a proposta do Fluminense, o que até me pega de surpresa. Não sei, talvez o Fluminense tenha oferecido um salário muito baixo, um vínculo muito curto, talvez não fosse aquilo que ele esperava. Não deu certo, ele foi conversar com o Palmeiras e vão cumprir o contrato pelo menos até o final do ano. Dá para descartar ele totalmente? No sentido de que talvez no final do ano o Fluminense volte a negociar? A gente sabe que não dá para descartar, é possível, mas neste momento isso não vai acontecer, tá? Então, se o Fluminense for contratar um outro goleiro agora no final do ano, no meio do ano, nesta janela que vem agora, vai ter que buscar uma outra opção. Essa opção não será mais o Marcelo Lomba, e eu sei que vai ter muita gente, ou quase todo mundo, satisfeito com essa notícia, que para mim também não seria uma boa contratação, ainda bem por isso. Deixa ele seguir lá no Palmeiras, depois ele segue a vida dele. O Fluminense tem que buscar um goleiro um pouco mais jovem, com capacidade para fazer essa transição com o Fábio e depois assumir a posição de goleiro número 1 do Fluminense, para a gente ter goleiro por muitos anos. Não acho que esse seja o Marcelo Lomba. Fechou, pessoal? Então é isso, plantão urgente com essa informação aí do Renato Augusto. Se você puder deixar seu like, seu comentário, o que você achou disso tudo, o que você acha que vai acontecer, fique à vontade, se inscreva aqui no canal do Lessa, é muito importante, conto muito com vocês, tá bom? Tamo junto e a gente volta com mais informações assim que possível. Valeu!